No ar, o programa 10 minutos sobre informação direta sem perder tempo. Eu sou o Vitor Luiz Leite, aluno do terceiro período do curso de Cinema e Audiovisual, e no programa de hoje recebemos a enfermeira Regina Cláudia Soares, mestre em Ciências da Saúde e enfermeira oncológica, para falar sobre o uso do vape e o aumento nos casos de câncer de pulmão. 10 minutos sobre. 10 minutos sobre. 10 minutos sobre? 10 minutos sobre. Mesmo com o comércio proibido no Brasil, o uso do vape segue sendo uma constante, principalmente entre os jovens. Apesar dos alertas da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica sobre o aumento nos níveis de doenças relacionadas ao uso do vape, o modismo que se criou em torno dos aparelhos parece ser um grande problema na adesão das campanhas de conscientização. Regina, o vape e os cigarros eletrônicos de fato vêm se tornando um fator preocupante no aumento dos casos de câncer de pulmão? Ou, como muitos afirmam, esses produtos são menos nocivos que os cigarros tradicionais? É isso mesmo, Vitor. Como você falou, os casos de câncer de pulmão, eles vêm aumentando muito nos últimos anos. O vape, por ele não ter um filtro, ele acaba causando muito mais dano rapidamente ao pulmão. Então isso a gente já tem observado um prejuízo na capacidade respiratória dessas pessoas que consomem o vape. A relação do vape com o câncer de pulmão, isso vai com certeza aparecer nos próximos anos, mas que ainda é muito recente para a gente fazer essa associação. Mas uma coisa que a gente já observa pelas instituições que estudam os dados do câncer, que é o INCA, aqui no Brasil, o Instituto Nacional do Câncer, e o IARC, que é a Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, que está associada à ONU, elas já relatam o aumento da taxa de câncer de pulmão em pessoas mais jovens. A gente sempre observou um aumento na taxa de câncer de pulmão em pessoas acima dos 50 anos. Mas a gente já observa essa redução abaixo dos 50 anos. O IARC, Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, mostrou que em 2018, 9,6 milhões de mortes foram causadas pelo câncer. E dessas 9,6 milhões, 2,9 milhões foram causadas pelo câncer de pulmão. Então a gente percebe que o câncer de mama e o câncer de próstata, ele é o que tem a maior incidência, os maiores casos são de mama e próstata, só que o câncer de pulmão é o que mais leva à morte. Por quê? Ele é diagnosticado em estágio avançado. Hoje no Brasil, o câncer de pulmão ocupa a 4ª posição, sendo que o câncer de mama e próstata é o primeiro e o segundo lugar. O câncer coloretal tem a 3ª maior incidência. Nós já temos os dados do ano passado, Regina? Segundo o INCA, foi feita uma estimativa para o ano de 2023 que as mulheres apresentariam 14 mil novos casos de câncer de pulmão. Já nos homens, a gente vê primeiro o câncer de próstata, segundo o câncer coloretal e em terceiro o câncer de pulmão, que também pelos dados do INCA, para o ano de 2023, foi estimado aproximadamente 18 mil novos casos. Infelizmente, o câncer de pulmão ele é diagnosticado em estágio avançado na grande maioria dos casos, o que acaba levando ao paciente a óbito muito rápido. É um aumento bem significativo, Regina. Isso incluindo também os fumantes passivos, que também sofrem os efeitos do fumo, certo? A propósito, quem são os fumantes passivos? Conta pra gente. Vou te explicar, Vitor. O fumante passivo é aquela pessoa que não fuma, só que ela convive em um ambiente com pessoas que fumam diariamente. Por exemplo, eu moro numa casa em que a mãe ou o pai, ou ambos, são fumantes. Então você imagina uma criança que ela cresceu em uma casa, em um ambiente em que tem essa exposição com o cigarro, com a fumaça, com a nicotina diariamente. Por mais que ela não consuma o cigarro, de uma forma passiva, ela acaba tendo a inalação dessas substâncias. Então, o mesmo risco que uma pessoa tabagista tem, a outra que não fuma, ela vai ter esse risco tanto quanto a pessoa que fuma. Então, nós já temos vários casos de pacientes com câncer de pulmão
que nunca fumaram, mas que relatam que vieram de famílias que o pai ou a mãe eram fumantes. E como conseguir verificar se essa pessoa fumante ou fumante passivo está desenvolvendo um câncer de pulmão? Existem o que nós chamamos de rastreamento, que são aqueles exames que serão feitos para diagnosticar o câncer em estágio inicial, como, por exemplo, o mais conhecido, a mamografia. Então, a mamografia ela é o exame preconizado e indicado para detectar o câncer de mama em estágio inicial. Então, a gente consegue pegar uma lesão muito pequena e fazer esse tratamento mais rápido e evitar com que essa paciente tenha um diagnóstico avançado, já com metástase. Então, a mamografia ela tem esse objetivo de fazer o diagnóstico de uma lesão muito pequena em estágio inicial. Só que no caso do câncer de pulmão, hoje nós não temos essa indicação, um exame que vai ser indicado para os pacientes para fazer esse rastreamento. Tem até algumas recomendações que falam sobre a tomografia de baixa dose. Essa tomografia de baixa dose ela é indicada para pacientes que foram tabagistas por muitos anos e que pararam recentemente. Então, como nós não temos esse exame de fácil acesso e barato também para fazer o diagnóstico precoce de câncer de pulmão, a gente acaba tendo esse diagnóstico muito mais tardio. A senhora falou sobre a ocorrência de metástase nesses pacientes com câncer. A gente sempre ouve falar nesse termo, mas eu acredito que nem todos sabem exatamente do que se trata. É quando a lesão sai daquele local de origem e vai crescer em um outro lugar. Então, por exemplo, um câncer de pulmão vai para o fígado, para o cérebro, para o osso. Então, infelizmente, a grande maioria dos diagnósticos a gente se depara nesse estágio, com uma doença mais avançada. Quais são os fatores de risco e comportamentos mais adequados para prevenir o câncer de pulmão? O sedentarismo, ele é um dos principais fatores de risco que leva ao desenvolvimento de diversos tipos de câncer. A alimentação, então, adotar hábitos saudáveis, reduzir o consumo de bebida alcoólica, lembrando que tem essa relação entre etilismo com o cigarro. Então, quando eu falo do cigarro, eu também preciso lembrar do consumo da bebida alcoólica, que também precisa ser reduzido, que leva ao desenvolvimento de outros tipos de câncer, também como câncer de fígado, na região da cabeça e pescoço. E a pessoa, ela começa a apresentar queixas, alterações, quando a doença já está no estágio avançado. Por isso que a principal recomendação é a prevenção. Então, a recomendação ideal é a cessação do tabagismo, independentemente da sua forma. O cigarro de palha, a cannabis, o cigarro eletrônico, o vape, que está na moda, enfim. Quando a gente fala dos danos do cigarro e principalmente do vape, que foi essa nossa conversa, a gente tem que lembrar que o vape ele não vai trazer só câncer de pulmão, porque às vezes a gente olha como algo muito distante. Eu vou ter só quando eu estiver velho. E não, pode acometer outros problemas na saúde. Então, desenvolver asma, DPOC e levar com que a pessoa não tenha qualidade de vida, que ela já perca essa qualidade de vida muito jovem. Então, o ideal é buscar mudanças de hábitos saudáveis, prática de atividade física, alterar a alimentação para buscar alimentos mais saudáveis. O programa 10 Minutos Sobre recebeu a enfermeira Regina Cláudia Soares. Muito obrigado pela sua participação, Regina. Me despeço por aqui, Vitor. Muito obrigada pelo convite. Então, espero que fique a conscientização da redução e da importância da cessação do tabagismo, em qualquer uma de suas formas. Lembre, o vape é moderno, mas não tem nada de legal nele, nada de saudável. Só vai trazer danos para a saúde da pessoa e principalmente... Agradecemos aos nossos ouvintes e para conhecer esse e outros programas é só sintonizar a Rádio Uva Barra. Esse episódio tem a produção, apresentação e edição de áudio de Vitor Luiz Leite. Coordenação da Rádio Uva Barra, professor Anderson Barreto.
Aos nossos ouvintes, continuem ligados na nossa programação. 10 minutos sobre. Rádio Uva.